Entrevista. Produtores de café começam a colher. Muitos dos produtores de café do sul de Minas já estão colhendo, mas a realidade que alguns deles têm encontrado nas lavouras não é animadora. No pé há grãos secos, verdes e maduros. De acordo com especialistas, a variação no estágio de desenvolvimento do fruto foi provocada principalmente pelas chuvas que vieram em momentos inesperados. Em Andradas, alguns cafeicultores já estão colhendo, mas não todos. E para falar sobre o assunto, iremos conversar com o comerciante de café, Caires Carvalho, ele que está ao vivo em nossos estúdios. Bom dia, Caires, seja bem-vindo. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos os ouvintes da vinícola. Caires, chegando aí, podemos falar em pré-colheita ou propriamente em colheita? Colheita. Podemos falar em colheita já. Tá bom. Essa informação que alguns especialistas passaram de que em alguns lugares a qualidade ali no pé do café está variando, né? Tem grão seco, verde e maduro. E isso acontece, de acordo com esses especialistas aí consultados pelo G1, e nós reproduzimos essa informação por conta de algumas chuvas que vieram em momentos alternados e até inesperados. Caires, qual que é a sua avaliação sobre essa situação? O café, ele está bom ou ainda falta alguma coisa para chegar no ponto? Bem, Sandro, o que o pessoal vem falando, realmente a gente tem ouvido isso dos produtores aqui também, dos nossos produtores de Andradas e região, que o café está passando, tem café seco, café verde, café vermelho, que a qualidade não parece que não vai ser boa. Mas, pelo menos o que eu tenho visto até agora, o que eu tenho recebido, os cafés que eu tenho recebido, vamos dizer assim, de cada 10 lotes que tem vindo, 80% é normal. Está me surpreendendo a qualidade. Isso você fala na hora de provar o café, que já dá para perceber? Não só na bebida, mas como na qualidade, no tipo. Quando a gente fala tipo 6, tipo 7, na quebra do café, porque quando a gente passa tipo 6, 86 defeitos. Quando a gente passa para esse tipo 7, 102 defeitos. O tipo 6 vai dar mais ou menos em torno de 15% de quebra. O tipo 7 vai dar em torno de mais ou menos 20, 22. Os cafés, então, quando o café tem chegado aí, que eu tenho visto, já com 20, 22, desse bem início da colheita. Então, a tendência é para frente melhorar mais ainda, que ele vai amadurecer. Mas está me surpreendendo a qualidade de bebida boa. Os cafés graúdos, em média de 30%, 35%, café graúdo. E até então, o tipo não está seguindo essa tendência. O que falava-se no começo. Tá me surpreendendo. Olha, o que pode acontecer? O sul de Minas é grande, eu acho que isso pode explicar também isso. O sul de Minas é grande e, de repente, uma situação que se verifica em determinado lugar ou em vários locais pode não se verificar aqui em Andradas. É exatamente isso. Né? Então, às vezes o sul de Minas pode ser considerado até um estado, né? De tão amplo que é. Agora, quando você falou, Caires, do grão vermelho e verde, isso é na mesma árvore? É no mesmo pé? No mesmo galho. Tem café, tem café maduro, tem café passando de verde para maduro, tem café até em guirim, que eles falam, que é o café que não formou ainda, café no leite. Mas isso se dá, que nós tivemos o nosso saudoso seu Ricardo Cicerón, dizia que quando dava a florada era 7 meses, 7 meses você pode contar que dá café. E a primeira florada foi em agosto. Se você for fazer a conta, dá agora, final de abril, começo de maio. Exatamente que já aconteceu alguns dias atrás. Alguém começou já alguns dias atrás. Então, o que houve? Houve mais de uma florada. Então, é isso que acontece, essa disparidade. A primeira florada deu, que foi muito boa. Deu uma florada na hora certa, choveu na hora certa, ela teve um pegamento excelente. Esses cafés, eles cresceram primeiro, vamos dizer assim, é que nem um pé de árvore, aquelas que frutífera primeiro que faz, então a gente vê aquelas mais maduras lá em cima, lá no alto, e as um pouquinho mais verdes que vão amadurecer ainda. Então o café é o contrário, né? Deu aquela florada, pegou bem, depois deu uma outra florada e deu uma outra florada. É por isso que... E é comum 3 floradas? Exatamente, devido às chuvas, às vezes as chuvas que chegam inesperadas, as chuvas fora de tempo. Por exemplo, agora, nós estamos na época de frio, nós estamos no outono, né?
Tem que fazer um frio. O que está acontecendo? Até agora não houve frio. Hoje nós estamos. Hoje é dia 15, né? Hoje é dia 15 de maio. Hoje é 15 de maio. Não fez frio ainda. O pessoal não usou blusa ainda. Então o que acontece? O café precisa de um determinado tempo de que ele para, né? Que agora eles fazem a panha, ele para, tinha uma dormência dele, depois que faz a panha, que limpa o café, aí que dá aquele sol, que a gente fala que madura a rama, que vem aquela florada para arrebentar. Do jeito que a gente está vendo aí, vai vir uma florada precoce de novo. Possivelmente nós vamos ter florada aí final de julho, vamos depender se vai realmente vir esse frio para a planta parar, mas está correndo muito bem, e as lavouras estão maravilhosas, viu, Sandro? Por causa das chuvas, inclusive, até o verde da planta é um verde mais vivo. Exatamente, é aquele verde, parece um verde azulado. Um verde vivo. Exatamente. Né? E quando não chove, ao contrário, a gente percebe aquele verde meio acinzentado, meio amarronzado. Isso, ele vai dando mais um ar de amarelo. Isso. Caires, eu vou ainda insistir nessa questão do verde, do grão maduro e verde e brotando no mesmo pé de café. Isso, você vê isso ocasionalmente acontecer? Ou a gente vê isso sempre acontecer? Ou é raro de ver isso acontecer? Não, é sempre acontecer. Sempre. Sandro, aqui vai então para o pessoal que está nos ouvindo entender por que o café colombiano é o melhor café do mundo. Porque isso na Colômbia é normal. Só que na Colômbia eles fazem a colheita seletiva. Eles vão lá, que nós não temos condição nenhuma aqui de fazer isso, eles vão lá e panha só o cereja. Como você for numa árvore, panha só o fruto maduro, outro dia você espera amadurecer, mais uns dias vai plantar outro. Então na Colômbia é assim que é colhido. Panha grão por grão. Se numa vara de café lá tem 1 litro de café, tem 2 grãos maduros, eles vão panha exatamente aqueles 2 e fazem. Por que nós não temos condições de fazer isso? E até não seria o mais elementar fazer isso? Sandro, mas acontece que fica caro. Fica caro para colher, fica muito caro, é um absurdo. Você imagina aí, hoje o pessoal está pagando R$10 o alqueire, a medida aí, 10, 12, depende da quantidade de produção. Agora, aqui nós não temos a mínima, mas a mínima condição de fazer isso. E quando a propriedade e a plantação são menores, onde o próprio produtor, o próprio cafeicultor, junto com a família dele, ele mesmo, sem contratar ninguém, ele apanha esse café. Será que daí já é mais... Existe isso, e já passou algumas vezes aí no Globo Rural, o pessoal que acompanha pode ter visto já. Existe isso em alguns locais, algumas famílias aí, e eles fazem esses cafés estritamente para concorrer em concurso. Entendi. E são as regiões que mais ganham, porque ele panha só o maduro, só aquele café que está madurinho, que está uma cereja, parece uma cereja de vermelhinho, que é lindo. Entendi. Caires, agora vamos falar propriamente da colheita. Não são todas as regiões do município de Andradas que iniciaram a colheita. São algumas regiões, alguns bairros. Mais a parte baixa da cidade. A parte baixa é a parte que amadurece primeiro. A parte alta, os lugares mais de serra, tipo Ronca, Serra dos Limas, Campestrinho, esses lugares mais Gabirobal, altos. O Gabirobal já tem parte já que estão colhendo, que é mais baixo. Fica na metade do morro. Isso, fica no meio do caminho. Fica no meio do caminho. Então, o pessoal, esses já começaram a colher. Nós já recebemos várias amostras, já comercializamos vários já lotes não lotes significantes, lotes grandes que a gente, mas você vai pegando lotinho pequeno é o lote pequeno que enche feira, né? E aparece muito, Sandro, está aparecendo muito mesmo café, mas a da região mais baixa. Acredito que mais maio, junho, até o dia 15 de junho a cidade inteira está colhendo café. Certo. E depois dessa data, até quando que podemos esperar o término da colheita? Até qual mês aproximadamente? Olha, eu acredito que esse ano, do jeito que as lavouras adiantaram, eu acredito que nós, no final de julho e agosto, está liquidada a colheita em Andradas. Agosto? Acredito que sim. Tá bom. Agora, Caires, vamos falar do preço do café, né? Eu acho que essa é uma situação que nos deixa todos apreensivos. O que está acontecendo? Hoje mesmo a gente anunciou aqui R$360, né? O escritório Lobo Carvalho
R$360 o tipo 7, 355 o tipo 6. O que está acontecendo, Carlos? O que está acontecendo é enchimento de mercado. Simplesmente enchimento de mercado. Sandro, vocês, os produtores, às vezes não calculam, não fazem ideia o tanto de café remanescente que a gente o remanescente é o café da safra passada. A gente, no meio do café, a gente usa o termo remanescente. Você não faz ideia o tanto de café que tem à venda. Tem muito café. A safra passada foi muito grande. Então é um ciclo, vem vindo num ciclo de boas safras, do tempo correndo bem. A gente está vendo, nós falamos agora há pouco que as lavouras estão lindas. O ano que vem, continuando do jeito que está o tempo correndo bem, deve ser a maior safra da história. Provavelmente a maior safra da história. Você fala, Carlos, no Brasil ou no mundo? No Brasil. No Brasil, mas a safra mundial também é grande, cresceu a safra mundial. Pode-se dizer que tem mais café no mundo do que consumidores? Hoje está sobrando café, hoje se produz mais do que consome. Há algum tempo atrás, eles faziam um estudo que ia quebrar, que em determinado tempo os estoques iam baixar e ia faltar. Agora, eu acredito que, eu não vou falar assim com certeza, mas sobra entre o que produz e o que consome, eu acredito que sobra em torno de 20 milhões de sacas a mais já. Anual. Esse ano que passou. 20 milhões. Mas isso falando em mundo, tá? Sim. Produção mundial. Mas isso ajuda a cair o preço no Brasil. Exatamente. Porque o que acontece? Às vezes, o mercado, essa globalização hoje, o torrador, ele entra para comprar, se aqui não está vendendo, ele compra do Peru. O Peru cresceu absurdamente o plantio de café, Costa Rica. O Vietnã continua forte? O Vietnã é o segundo maior produtor mundial. O Vietnã passou a Colômbia. A Colômbia fez uma renovação nas lavouras dela, começou a produzir bastante também, mas não passa mais o Vietnã. A Colômbia, para passar o Vietnã precisa parar de produzir, de plantar café aí uns 5 anos, e a Colômbia plantar uns 5 anos. Então o Vietnã vai ser o segundo maior produtor de café tranquilamente. Então hoje o pessoal aqui não vende, mas a Colômbia vende, o Peru vende, o Vietnã vende. Alguns países da África vendem, alguns países centrais vendem. Então, é a lei mais antiga do mundo, é a lei da oferta e da procura. Quando tem bastante, o preço cai. Quando tem pouco, o preço sobe. E você acha que o governo brasileiro ele pode intervir de alguma maneira para ajudar o cafeicultor? Ô Sandro, ele tem aquela política do preço mínimo, né? A política do preço mínimo, mas é muito burocrático. Eu já vi... recentemente, sei lá, agora algo aí de uns 10 anos atrás, que o café teve muito ruim, não 10 anos, não, 9 anos teve a 500, deve ser lá uns 12 anos atrás, eu não me lembro, que o governo deu um preço, ele fez o Pepro, era um programa de café ao Pepro, só que você tinha que preparar o café por ensacaria zero, catar tal, e levar, ele dava aquele preço de garantia. Existe isso, mas... na atual conjuntura, ele não tem condição de fazer isso. Ele não podia, de repente, comprar o excedente e ajudar os cafeicultores? Antigamente era isso, né? Tinha o IBC, hoje é outro órgão que faz isso aí, mas o governo não tem condição financeira de fazer isso. Ainda mais nesse momento. Exatamente, está cortando. Nesse momento, cortando, o país procurando viver. Se o pessoal se conscientizar e fazer o que precisa ser feito, aí pode melhorar, mas ele não tem condição, o governo não tem condição, ele pode dar um preço mínimo no café, mas não tem condição de pagar. Ou seja, os cafeicultores realmente precisam se virar. Olha, Sandro, infelizmente sim, nós estamos atravessando, é uma hora que dos cafeicultores ficar com o pé no chão, não fazer loucura. Nunca foi tempo de fazer loucura, né? Nunca foi. Mas agora é muito menos. E o que acontece? Graças a Deus, aí tem umas empresas, umas grandes empresas que tem... Por que as lavouras, você mesmo, nós falamos, tão lindas, tão maravilhosas? Porque tem empresas que estão fazendo a troca, né? Fazem a troca, você faz um X da tua produção, você troca, você vai entregar o café em 2020, já recebe o adubo defensivo, quer dizer que você mantém a sua lavoura. Quer dizer, isso é bom? Bom, você mantém sua lavoura, tá ótimo, tá maravilhoso, mas
Você está sempre devendo, parece? Também sempre devendo e sempre produzindo mais. Então precisava, a solução, Sandro, é única, só tem uma solução: aumentar o consumo. Essa é a solução. Não existe outra solução, porque a produção está grande. Ou então, eu sempre, alguns produtores falam, não tem mais jeito, o que eu vou fazer? E eu falo para eles, e estou falando aqui, falo com a maior tranquilidade do mundo, do que eu vou falar aqui agora, sem medo de errar. Eu falo, o primeiro que vai arrancar café, são os lugares planos, os grandes produtores. Os pequenos aqui vão ficar, porque os grandes produtores, para eles colocar uma máquina, arrancar tudo o café e plantar soja, plantar milho, plantar feijão, plantar algodão, você vê, lado de Alterosa, Alfenas, essas regiões, está virando soja. Não tem mais batata lá? Também tem, mas a soja dá muito mais, né, Sandro? O milho dá muito mais, e faz 2 plantas por ano. Você faz o milho safrinho, então dá muito mais café. Então eu falo, se o café continuar nesses preços, embora lá o custo deles seja mais barato, porque colhe máquina, não depende de mão de obra, é tudo mecanizado, mas o que vem também é pouco pelo preço do café. Então são os primeiros que vão arrancar café. Então a hora que vocês podem ter certeza, a hora que eu estou arrancando café, essas regiões são os grandes produtores, são essas regiões que são maquinadas, que eles vão plantar para passar para a cultura branca. Agora, e a questão da monocultura, Caires? A gente percebe que muitos dos andradenses, e aqui a gente estende aos ibitiurenses, aos jardinenses, não é? As pessoas aqui da nossa região, elas plantam apenas café. Não está na hora do nosso produtor pensar em plantar de repente parreiras ou outros tipos de grãos? Com certeza, Sandro. A realidade sempre foi, desde do que eu era menino, que eu lembro que eu era moleque, ficava na minha avó, meu avô tinha um pouquinho de café. A política, aqui no caso em Andrade, sempre foi a política do leite com café. Então tinha o leite, fazia o queijo, se vendia o leite e o queijo mantinha a família e sobrava o café livre. O café foi chegando um tempo, que há 9 anos atrás, o café teve a R$500. A gente chegou a anunciar 515, 520 aqui, cara. É muito bom, é muito bom. O que aconteceu? O produtor não é que se acomodou, ficou muito bom, para que eu vou ter isso, vou mexer só com café. E a hora que o café ficar ruim, porque uma hora tudo que está bom, uma hora fica ruim, tudo que está ruim, uma hora fica bom, isso é a lei do mundo. Então o que o produtor fez? Ele ficou só no café, e hoje está difícil, hoje ele precisa ter, sei lá, uma segunda produção, uma segunda cultura. A gente vê aí que há pouco tempo atrás, hoje já a banana virou a vaca de leite da roça. A banana é um mercado que cresceu estrondosamente aqui, um mercado bom aí. O que eu estou vendo agora aí, que o pessoal está falando muito, é abacate, cultura do abacate, porque o abacate usa-se muito na indústria de cosmético, e essas coisas vendem mesmo. Essas coisas o pessoal, as mulheres, me desculpa, mas as mulheres mais vaidosas, elas deixam de fazer uma coisa, mas compra o creme dela, o creme para o cabelo, o creme de pele, e está certo. E é uma cultura do abacate que vai crescer muito. Está crescendo, parece que é bom. Então, o produtor tem que procurar não ficar só num produto. Mas é difícil. A gente falando aqui é bem fácil. Mas porque para trocar o produto trocar o produto você já tem que ter um novo conhecimento a respeito daquilo que você está começando a plantar. Envolve investimento também, então é complicado. E você vê assim, você citou agora parreira. Olha para você ver, fica mais barato. Os comercializantes, os produtores de vinho aqui em Andrade, eles vão buscar uva no Rio Grande do Sul. É uma enormidade de distância. Fica mais barato ele comprar uva lá do que produzir aqui. Então você vê a dificuldade que é a coisa. É verdade. Lembrando que aqui a Emater, Maria Neuza de Carvalho, o pessoal aí do governo, eles têm realmente também trabalhos nesse sentido de orientar os produtores rurais a adquirir mais de uma cultura, a desenvolver mais de uma cultura. Pode ser o ouvinte da Rádio Vinícola aí que está um pouco preocupado com o café, nunca é tarde para começar a pensar nisso.
Exatamente, e tem várias coisas que a gente não para, que a gente fica assim, parece que a gente põe um tapa na frente da visão da gente, só olha para aquela cultura. Café, alguns anos atrás, o Moscone, nós trouxemos umas mudas que faz a borracha, seringueira aqui, Latex? Latex, exatamente, latex. E eu, na época, eu estava na cooperativa, plantei, se deu bem. Tem regiões em que o latex está estourando. Latex está estourando. E então, a gente acha que é só na região norte do país. Exatamente. Então, é questão de pesquisar, de olhar, mas existe outras coisas que pode ser intercalada com o café, que vai ajudar a trocar a lavoura, o pessoal tocar a vida. Caris, uma última questão que eu acho importante você comentar conosco é a situação econômica de Andradas. Nós sabemos que Andradas depende do café. Inclusive, quando o café está embaixo, o nosso comércio para. Né? Nos últimos meses parece que parou mais do que no restante do país. Os cafeicultores aqui de Andradas, muitos deles endividados. Você analisa de qual maneira a situação do cafeicultor andradense nesse sentido, de que a nossa cidade depende dessa cultura. Nós estamos, como que eu posso falar? Nós estamos tão ferrados assim ou nem tanto? Sandro, infelizmente, o que aconteceu com a gente aqui, com os produtores aqui, é uma coisa até chata da gente falar aqui, mas teve algumas firmas aí que tiveram problema. A gente sabe, o produtor que está me ouvindo sabe o que eu estou falando. E isso aí, Sandro, atrapalhou muito, porque você imagina você contando que você tem teu cafezinho lá para vender e chega lá, vai vender, não tem mais café. Como é que você faz de uma hora para outra? Com a situação difícil de que tá, tem gente que guardou café uma vida aí e não recebe. Então isso aí arrebentou com o mercado de Andradas. E não foi uma empresa, foi mais de uma empresa aí que houve problema, estão sanando, estão correndo atrás, a gente está vendo aí, mas eu sei que vai organizar, mas o cara precisa na hora, não é daqui o ano que vem, pegar terreno, 5 anos. Então isso aí foi uma coisa atípica. E o café também, uma coisa que é perigosíssimo no café é o excesso de crédito. É muito ruim. Então hoje ficou muito fácil do produtor gastar. Hoje eles oferecem, você compra uma Saveiro aí, você vai pagar uma prestação, só uma prestação em novembro, cada novembro, todo ano em novembro você paga uma prestação. Você compra o secador, você vai pagar a prestação. Trator, você vai pagar em 8 anos, secador em mais 8, isso mais aquilo, você faz a troca. No final, a hora que o produtor vê, ele fala, nossa senhora, igual a gente fazer prestação de 50 a 100 reais. Eu compro um celular, eu compro uma máquina de lavar, eu compro. Na hora de pagar. Aí você fala, na hora que você soma tudo, fala, nossa, como é que tá isso? Porque não dá conta. Não dá conta. Então, o excesso de crédito também ajuda a atrapalhar. Mas a coisa tende a organizar. Andradas é um lugar de pessoas que têm o pé no chão, produtores. Andradas, Sandro, é uma coisa que bacana de se ver. Eu conversei com o pessoal dessas instituições bancárias que estão vindo nova aqui para a cidade. Falei, mas por que vocês escolheram Andradas? Porque Andradas é uma cidade poupadora. Andradas é uma cidade poupadora. Então, italianada. Italianada guarda. Porque diferente de outras culturas. É embaixo do travesseiro ali, outras culturas, outras cidades que a gente fala, você vai, eu já conheci, tive a oportunidade de ir, a pessoa ganha hoje, come hoje, não quer saber do amanhã, não. Andradas não. Andradas o pessoal pensa para frente, aqui vou guardar. Claro. Pessoas prudentes. Prudentes, exatamente. Então, o que houve foi esse contratempo do comércio que não puderam pagar, que teve alguma coisa e os produtores tinham aquilo lá e deu, mas a tendência eu acredito que é normalizar. Não acredito, honestamente, falando aqui, eu tô virando cantor de uma música só, sabe, Sandro? Porque às vezes as pessoas perguntam, cara, esse café vai subir? Eu falo, se comprador de café soubesse, não quebrava. É verdade. Não é? Mas é que você é um símbolo da cafeicultura em Andradas, né, Caris? Então as pessoas... Pode ser uma pergunta um tanto quanto inocente, né? Mas realmente é uma pergunta sincera, né? Quando a pessoa pergunta se vai subir, ela quer dizer quais são as perspectivas. É exatamente isso. E a coisa mais difícil do mundo é você ser um estragador de sonhos. Sim. Eu chego e falo, olha... A verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser dita, é duro, mas eu tenho que ser dito.
Infelizmente, de momento, se correr tudo bem, a não ser contratempo, sabe? Com seca e geada. Mas fora contratempo, não existe muita possibilidade de café sair dos níveis que estão. Não, o importante é o andradense pagar as contas em dia. Com certeza. É isso que é importante. Eu falo também para o produtor o seguinte, ó, você ficar rico não, pagando em dia não deveu. Exato, chegou o final do ano, você pagou tuas dívidas, você viveu, você comeu, você se divertiu da sua maneira. Sim, foi para praia uma, duas vezes no ano, tá bom. Foi dar uma rezedinha para nossa Aparecida, lá, isso mesmo. E as outras religiões fazer os encontros deles, tá bom, levanta a mão pro céu que tá ótimo, porque a vida hoje é isso. Nós não somos donos de nada, nós somos apenas administradores do que isso a gente mesmo. tem. Por isso que quando a gente entrevista você aqui, Caris, a gente não simplesmente transmite uma informação, mas a gente transmite também esperança, a alma de Andradas, tá? Todo mundo que é de fora e vem para cá é bem-vindo, mas quem é daqui e acompanha 3 décadas, 4 décadas, sabe que tem um diferencial aqui na nossa cidade. Não é só plantar café, mas é a nossa economia, a nossa cultura, a nossa tradição, né? Então, realmente tem que ser cuidado com o maior carinho do mundo. E é pena que a gente está numa situação tão triste como essa, Caris. Com certeza, que a gente já viu, quando o café tá bom, tá todo mundo feliz, o comércio, nós falamos aqui, mas todos os segmentos, todos, você imagina todos os segmentos, todos os segmentos, o café tá bom, tá todo segmento bom. Caris, tenho várias perguntas para fazer, mas o nosso tempo já está esgotado. Eu queria falar da bolha que se forma a partir do momento que o produtor pega o crédito do governo e se compromete a pagar e depois não paga. Isso, enfim, é um outro assunto, né? E em outra hora você volta para falar sobre as questões que faltaram te perguntar. Tá bom, Caris? E sorte para você, para todos aí os cafeicultores de Andradas. Ô Sandro, te agradeço imensamente e mando um abraço a todos os ouvintes. Muito obrigado. Nós conversamos com o comerciante de café Caris Carvalho, do escritório Lobo Carvalho. Ele esteve aqui para falar sobre o início da safra de café que já está acontecendo no sul de Minas e também em Andradas.